Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e vamos meditar naquilo que Deus tem para falar para nós. Antes de entrar no versículo que eu quero compartilhar com vocês, é muito importante, ao estudarmos, ao ler a Bíblia, entender o contexto de que está se falando. Ou seja, entender em qual época que foi escrita, para quem foi escrito, qual a intenção que aquela carta foi escrita. Aqui no capítulo 10, lá no versículo 1, você pode entender que Jesus está dando autoridade para os 12 discípulos, ou seja, para os 12 apóstolos, aquele que Jesus escolheu pessoalmente. Então precisamos tomar muito cuidado ao querer trazer para os dias de hoje algumas instruções que Jesus deu diretamente para os seus apóstolos, ou seja, para os 12 apóstolos. Aqui no versículo 1 vai falar que Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Lá no vídeo do capítulo 9 de Mateus, eu falei um pouco sobre curas, onde mencionei que aqueles poderes foram dados direto aos apóstolos e, por sua vez, somente os apóstolos poderiam transmitir através de imposição de mãos a outras pessoas. E os apóstolos morrendo, então acabou essa imposição de mãos dos apóstolos, ou seja, a transmissão desses poderes miraculosos. Então precisamos tomar muito cuidado ao trazer para nós certas passagens que foram dadas diretamente para um grupo de pessoas, ou seja, para os apóstolos, tá? Tanto que no versículo 5 do capítulo 10, Jesus vai falar: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então, muito cuidado. Aqueles apóstolos foram direcionados a ficar apenas em Israel e propagar a mensagem apenas ao povo, as ovelhas perdidas de Israel, como diz lá no versículo 6. E eu falei também no outro vídeo que as curas, os milagres, os dons miraculosos serviram para confirmar a palavra de Deus, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos toda a revelação de Deus, toda a vontade de Deus, nós temos ela revelada. Ou seja, nós não precisamos mais de curas, de milagres para crer em Jesus. Não precisamos. Precisamos apenas da nossa fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus que já foi revelada. Então, nesse contexto, Jesus deu uma missão para aqueles 12 apóstolos, para curar, expulsar demônios. E entendemos também que precisamos dar continuidade na propagação desse evangelho, que são as boas novas, que esse evangelho é para fazer despertar nas pessoas que ela necessita de uma cura espiritual, necessita de perdão dos seus pecados. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Jesus ressuscitou, foi para isso que Jesus estabeleceu a sua igreja. Como Jesus vem falando aqui nesse contexto, para que eles preguem o reino de Deus, que é a igreja hoje, que foi estabelecida lá em Atos capítulo 2. Então, a mensagem, resumidamente, do Evangelho é para perdão dos pecados e para que as pessoas tenham uma nova vida, agora se submetendo à autoridade de Jesus Cristo. E uma passagem que eu gosto muito é a partir do versículo 28, nós vemos o cuidado que Jesus tem para com os seus servos. Lá no versículo 28 diz assim:
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma passagem que eu gosto muito também é em Romanos capítulo 1, que fala: não me envergonho do Evangelho de Deus, que é o poder da salvação. Então, assim como nós não podemos negar, ou seja, não podemos ter vergonha do nome de Jesus, antes precisamos anunciá-lo, confessar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele me tirou do pecado e me transportou para o reino do seu Filho, Jesus Cristo, que é a igreja. E lá no versículo 34 fala: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue-me, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. E quem perde a sua vida, vou ler novamente o versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Como está a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes, o relacionamento que você tem com Deus, com Jesus, isso pode trazer conflitos com a sua própria família. Muitas vezes, quando você quer ir à igreja, você quer fazer o trabalho, participar dos trabalhos da igreja de Jesus, muitas vezes as pessoas, os seus familiares e amigos, vão ir contra você. Quantas vezes você não foi a um culto? Quantas vezes você não serviu ao trabalho de Deus para poder ficar com a sua família numa festa que seja? Você está priorizando o quê? Jesus ou a sua família? Então, Jesus está falando, não está falando para você se virar contra os seus familiares, não. Mas Jesus está pedindo prioridade em nossas vidas. Onde está a sua prioridade? Está em Jesus? Se sim, amém. Mas muitas vezes isso vai trazer conflito para a sua vida. Porque os seus familiares muitas vezes vão ficar contra você. Mas Jesus está dizendo, não tenha medo, não se preocupe com isso. Porque se você me confessar, Jesus está falando, diante dos homens, se você me priorizar diante das pessoas, dos homens, eu vou confessar você diante do Pai. Ou seja, Jesus vai nos receber com todo amor, porque nós priorizamos a causa, o trabalho de Jesus. Assim como no contexto, as instruções para os apóstolos era para pregar o Evangelho, curar e não ter medo porque eles receberiam perseguições, precisamos trazer para nós hoje que muitas vezes seremos perseguidos e muitas vezes até pelos familiares. Mas Deus vai nos amparar, Deus vai nos justificar no dia que Ele voltar e nos levar para a morada eterna. Onde está a sua prioridade? Você tem buscado Jesus? Se você tem buscado a Jesus, com certeza Jesus irá confessar o seu nome diante do Pai. Então, não perca tempo. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Pois virá dia em que Jesus vai retornar e vai levar aos céus todos aqueles que o obedeceram. E vai condenar todos aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus. Que Deus te guarde e que você possa nessa quarentena
buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.